Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Versículo 18, 19 e 20. Mateus 28, 18, 19 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus, depois de ressurreto, já ressuscitado, foi visto primeiro pelas mulheres. Enviou a Maria Madalena a falar para os discípulos, para que eles pudessem ir para a Galileia, e lá Jesus encontraria eles. E Jesus vai, depois de ressurreto, encontrar os seus discípulos. Alguns não iam crer, outros ficariam admirados, mas Jesus vem e traz para eles ao coração, primeiro, que toda autoridade foi dada a Cristo, no céu e na terra. Depois dá uma ordem para esses discípulos: ide, fazei discípulos. E depois fala mais: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Estarei convosco todos os dias. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, para a vida de Jesus, a maneira como Jesus, ele nasceu, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou. Quando você vê os mestres, líderes religiosos, homens aos quais pessoas seguiram das suas religiões, filosofias, métodos, formas de pensamento, a maioria dos mestres, seja antes de Jesus, no tempo de Jesus, depois de Jesus, o que eles fazem é dizer para as pessoas que eles conhecem um caminho. Eles indicam uma verdade. Eles trazem ao coração das pessoas aquilo que são as questões dos seus próprios corações, como disse Deus ao profeta Jeremias. Eles falam das maquinações do seu próprio coração. Mas quando você olha para o ministério de Jesus, a vida de Jesus, Jesus é o único, singular, que chama para Ele mesmo toda a responsabilidade. O homem que foi o precursor do pensamento positivo, do positivismo, encontrou um dia um discípulo de Jesus e disse para ele assim: olha, eu encontrei algo, eu descobri algo que mudará o mundo e os homens. Esse discípulo de Jesus olhou bem para este homem e disse assim: para você fazer isso, era preciso que você nascesse de uma maneira que nenhum homem nasceu. Para que você pudesse realizar isso, era preciso que você vivesse de uma maneira que nenhum homem viveu.
Para você de fato mudar o curso da humanidade, transformar uma pessoa, um homem, sua natureza, era necessário que você morresse de maneira como nenhum outro homem morreu. E também era necessário que você ressuscitasse como nenhum outro homem ressuscitou. Então esse é o ministério de Jesus. É o Cristo ressurreto, que chama para si toda a responsabilidade. Ao passo que todos os mestres que vieram antes de Jesus, todos aqueles que estavam no tempo de Jesus, todos aqueles que são do nosso tempo, eles podem dizer, indicar um caminho, uma verdade, uma luz, um tipo de vida. Mas quando Jesus ressurreto chega diante dos seus discípulos, versículo 20 do capítulo 28 do Evangelho de Mateus, aliás, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Os discípulos viram Jesus fazer muitas coisas, milagres, andar por sobre as águas, multiplicar os pães, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Mas eles também eram testemunhas vivas, auditivas, oculares, de que Jesus também chamou para si toda a questão do reino de Deus. Jesus não disse que ele indicaria um caminho, uma verdade e uma vida para nós. Porque ele tem toda a autoridade diante da criação, do universo, dos céus e da terra, de tudo que o Pai criou, foi-lhe dado nas suas mãos. Tanto é que no capítulo 5 do livro de Apocalipse, o anjo forte está clamando, porque não há quem chegue no lugar inacessível e tome o livro e abra o livro. E aí então chega o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, toma o livro, porque a ele foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Os discípulos de Jesus, eles precisam entender isso, que a Jesus, o Cristo, o Salvador, o Mestre, o Senhor das nossas vidas, não foi lhe dado apenas uma autoridade sobre este mundo, mas foi lhe dado uma autoridade sobre a criação, sobre todo o universo. Aquilo que os nossos olhos ainda alcançam por causa da tecnologia, e aquilo, meus irmãos, que veremos somente na eternidade. Então essa é a autoridade do nosso Deus, do nosso Cristo, do nosso ressurreto. Evangelho de João, capítulo 8. Por isso Jesus, diante das suas pregações, diante das suas palavras, diante dos seus ensinos, Evangelho de João, capítulo 8. Então, se nós somos discípulos desse Jesus, desse Cristo, nós temos que entender plenamente quem Ele é. E o que de fato Ele representa na minha vida, como Senhor e Salvador da minha vida, Senhor do meu ser. E aí Jesus, ao pregar, capítulo 8, versículo 24, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque não creiais, não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se vocês não crerem que eu sou,
que eu sou o divino, o eterno. Jesus sempre chamou para si, não há um outro caminho, eu sou. Capítulo 11 do Evangelho de João, versículo 25. Se não credes que eu sou, vocês morrerão nos vossos pecados. Capítulo 11 do Evangelho de João, versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou. Jesus está chamando para si, apontando para Ele mesmo. Jesus não é um mestre de uma religião que diz para as pessoas assim, olha, o caminho é aquele. Não, a vida é aquela, a ressurreição é aquela. Não, Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14 do Evangelho de João, Ele diz, eu sou o caminho. Não tem outro, eu não vou apontar para você um caminho, quero que você olhe para mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus chamou para si. Eu sou. Eu não vim mostrar para vocês uma ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu não vim mostrar para vocês um estilo. Eu vim mostrar para vocês como é a vida de um filho de Deus. Como é a vida de um discípulo. Como é a vida daquele que entrega o seu ser para servir a este Deus. A este Pai. Eu sou. E Jesus vem trazendo isso ao nosso coração. Jesus vem falando de uma maneira singular. Então este é o Emanuel, o Deus conosco, que nasceu de uma maneira única, que viveu de uma maneira única, que morreu de uma maneira única e que ressuscitou de uma maneira única. Esse é o nosso Deus. Essa é a pessoa de Cristo. Esse é o Senhor e Salvador da nossa vida. E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então é sobre essa autoridade que eu me submeto. É sobre esse Cristo Jesus que eu me ajoelho. É sobre este Senhor que eu entrego todo o meu ser e a minha vida. Eu me rendo, reconhecendo de fato quem Ele é. E toda a autoridade está sobre Ele. Então a grande questão da nossa vida é, eu reconheço esse Senhor e Salvador na minha vida. Você já se rendeu a Cristo? Você já entendeu completamente que você não é mais o Senhor de você mesmo? Que você não vive mais para você mesmo? Que você não tem mais autoridade sobre você mesmo? Que não é você e nem eu que vamos decidir os caminhos pelos quais nós vamos andar. Mas é este que tem toda a autoridade. E ele diz, eu sou o caminho. Eu sou a vida. Eu sou a verdade. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Você já se rendeu a esse Senhor para você dizer que é um discípulo de Jesus? Você está sob a autoridade de Jesus?
o que Cristo Jesus, o Senhor, ensina nas suas palavras eternas. É isso que rege a nossa vida. Como disse o Salmo 119, são as palavras do Deus eterno, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. São elas que direcionam a nossa vida. Você já reconheceu o senhorio de Cristo sobre você? Filipenses capítulo 2. Você tem reconhecido esse Senhor na sua vida, essa autoridade? Você tem reconhecido essa palavra imperativa no seu ser, na sua alma? Capítulo 2 de Filipenses, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Mas a grande questão é sabermos se de fato nós estamos debaixo dessa autoridade. Se esse Cristo ressurreto à destra do Pai, este Emanuel, este Salvador, este Senhor, Ele é de fato Senhor da minha vida e da sua vida. Apocalipse, capítulo 1. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Eu sou a luz do mundo. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele me pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Nós estamos debaixo daquele que vive para sempre. Nós estamos debaixo da autoridade daquele que tem as chaves da morte e do inferno. Daquele que o dia em que ele ressuscitou, ele venceu a morte de uma vez por todas. E o medo que nós tínhamos de não ter ainda nenhum ressurreto em corpo de glória, isso já foi tirado do nosso coração. E a morte será vencida na sua plenitude, quando ela for lançada no lago de fogo. Esse tem autoridade, tem chaves do inferno, tem chaves da morte.
já disse para os seus discípulos, já disse para nós, que a morte não é a última palavra, mas a vida. Você já se rendeu a esse Cristo Jesus? A ordem de Cristo para os seus discípulos é a ordem: fazei discípulos. E como nós vamos fazer discípulos? Primeiro, pregando o reino dos céus. Versículo decorado que você já conhece. Porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha a vida eterna. Como é que a gente faz discípulo? A gente prega o reino dos céus, o reino de Deus. Nós pregamos sobre o amor de Cristo Jesus para nos salvar. E o sangue de seu Filho nos purifica de todo o pecado. A fé vem pelo ouvir, o ouvir de pregar a palavra de Deus. Essa é fazer o discípulo. Mas é só isso? Não, não foi só isso que Jesus ele disse. E aí Jesus traz a parte, Mateus 28, versículo 20. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você já se entregou e se rendeu a este Senhor e Salvador, você agora começa obedecendo, passando pelo batismo, obedecendo a ordem do seu Senhor e Mestre e Salvador, mostrando para as almas que você creu. E como você creu, você é obediente a esse Senhor e Salvador. E agora você está dizendo para as pessoas que você creu que Ele morreu, foi sepultado e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E que essa é a sua fé estabelecida sobre a sua vida, com o senhorio de Cristo sobre você. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Fazer discípulo vai além de você pregar o que Jesus disse, ensinou, deixou nas suas palavras eternas, o que deveríamos ser, fazer e viver. Fazer discípulo vai além disso. Nós podemos pregar aqui todo domingo, toda quinta-feira, toda terça-feira, toda quarta-feira, todo sábado à noite. Pode ter muitas, inúmeras mensagens e pregações. Mas se nós, aqueles que já professaram, estarem embaixo desta autoridade, não trabalharem esse discipulado uns com os outros, então você pode ouvir mensagem até o dia que você morrer. E você não vai aprender absolutamente nada.
Porque você vai ver cisco no olho dos outros. Ao ponto de você enxergar isso, até mesmo em Deus. E tudo aquilo que se prega e ensina, se não tiver na caminhada, se não tiver em comum, colocando isso nas nossas relações, seja dentro da nossa casa, seja com os nossos familiares, seja no trabalho, seja dentro da igreja, seja fora dela, exercitando essa palavra no nosso coração, discipulando as pessoas através do exercício das mesmas, então não vamos passar de apenas pessoas ouvindo mensagens. Então não se cumprirá o processo do discipulado. O camarada entrou no voo, porque o discípulo, ele sempre pensa que ele tem escolha. O camarada entrou no voo, a aeromoça passou, vai jantar? Quais são as opções? As opções são essas. Sim ou não? Sabe qual que é do discipulado? É essa. É sim ou não. Não tem peixe, carne e frango para me escolher? Não. É sim ou não. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas, levanta-te. Ordem. Fica de pé. Entra na cidade. Segunda ordem. E te dirão, onde te dirão, o que te convém, o quê? Tem escolha. O que você quer fazer, Saulo? Você quer entrar na cidade? Quer ficar mais um pouco aí? Não. Não tem essa conversa. Fica de pé e vamos lembrar que ele está cego. Fica de pé. Entra na cidade. Aonde dirão para você o que você tem que fazer? Eu posso pregar para você que Jesus disse que você deve perdoar.
Mas para isso se tornar uma realidade, vai ser necessário você conviver com a gente. Por que isso? Porque aqui você vai fazer coisa errada e vão fazer coisa errada com você. Então é só nesse ambiente que nós vamos descobrir se finalmente nós somos aqueles discípulos que não ouvimos apenas uma mensagem. Então quando chegar lá em casa, se essa mensagem de perdoar só ficou apenas na mensagem, se essa mensagem de ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, ficou só na mensagem. Se a língua que põe fogo no mundo, ficou só na mensagem. Se a hipersensibilidade para reconhecer os ataques, tinha que ser a mesma para reconhecer os erros. Nós somos hipersensíveis para ver gente contra gente. Mas nós não somos hipersensíveis para ver os nossos erros. Que bom que fosse assim. Então é somente nesse ambiente chamado igreja que nós vamos desfrutar dessas coisas. É aqui que nós vamos saber se o discípulo ele está de fato colocando em prática e vivendo o que o seu Salvador e Senhor tem ensinado e ordenado. Então fazer o discípulo vai além de muitas coisas. Primeira João capítulo 1. Primeiras de João, capítulo 1. Por isso que Jesus, ao ser indagado pelos homens, mestre, te seguirei. Jesus disse para eles, você tem certeza disso? Você está certo disso? Você quer me seguir mesmo? Você já fez o cálculo de quanto isso vai lhe custar? Jesus disse isso para as almas. O discipulado, ele vai além dessa questão de só ensinar, pregar. E aí aqui em 1 João 1,7, muito importante. Isso aqui é muito importante. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Então a grande pergunta é, por que falta a comunhão? Porque tem alguma coisa errada. Alguém não está andando na luz. O livro de Amós, quando Deus vai se referir ao seu povo, ele diz assim, andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E aí quando você vai lendo,
Se confessares o seu pecado, Ele é fiel e justo para vos perdoar. Temos um advogado fiel. Discipulado é caminhada junto. Você já viu um discípulo exercitar a natureza do reino de Deus sozinho? Você já viu alguém exercitar amor sozinho? Você já viu alguém exercitar perdão sozinho? Misericórdia sozinho? Então, se nós nos rendemos a Jesus, esse que tem toda a autoridade, nós já passamos a obedecê-lo, cumprindo o batismo, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos debaixo desse que tem toda a autoridade. E agora, uns com os outros, nós vamos fazendo o discipulado. Ser discípulo de Jesus é estar debaixo dessa autoridade. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Tanto é que o apóstolo Paulo, por onde ele passou abrindo as igrejas, ele voltava para ver como que estavam os irmãos, para reanimá-los na fé. Ele voltava àqueles lugares. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, como é que vai ser discipulado? Junto. Como é que nós vamos falar para os filhos do trovão, para que eles não tenham um espírito de pedir fogo e mandar matar todo o samaritano? Junto. Como é que nós vamos falar para o Pedro guardar a espada e não cortar a orelha do servo do sacerdote? Junto. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí você pensa que estava tudo mil maravilhas? Mas o discipulado é isso mesmo. É vivência, é junto. É um caindo e outro levantando. É um errando e outro acertando. É um que um dia não quer nem ouvir nada. É outro que está indignado com o irmão, com a irmã. É assim que é. Você pensa que é diferente disso? Onde que você acha que as naturezas do reino de Deus serão colocadas em prática? Somente aqui, meus irmãos. Você acha que Deus derramou o amor de Cristo no seu coração só para você ficar fofinho? Não. Você acredita que Deus derramou a sua misericórdia sobre a sua vida só para você? Não.
Então, discipulado é uma caminhada junto. Nós vamos estar na luz, e porque nós estamos na luz, nós estamos confessando os nossos pecados. Quem vai andar em trevas, quer arrumar argumentos para tornar verdade a sua mentira. Vou falar de novo. Quem anda em trevas, sempre estará tentando arrumar argumentos para tornar verdade a sua mentira. Porque só tem um lugar onde as coisas vão ficar claras, é na luz, e se andarmos juntos. E aí nós seremos então os discípulos de Jesus. E discipulando aos outros que vão chegando. Se andarmos na luz como Ele na luz está. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes ao Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Isso é fazer discípulo. Fazer discípulo é a gente andar junto, com todos os erros e acertos. Porque os acertos, nós vamos continuar com eles. Os erros, nós vamos consertando eles. Mas para isso acontecer, nós precisamos estar primeiro debaixo da autoridade de Cristo. Reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nos render a Ele. Saber do nosso Mestre se o caminho ao qual nós estamos andando ou pretendemos andar é um caminho do Mestre. Mateus capítulo 28. Façam discípulos. Paulo podia escrever e dizer assim: recebam Timóteo, ele tem o mesmo sentimento que eu. Receba o Onésimo Filemão como a mim mesmo. Discipulado é caminhada junto. Discipulado é sentar um perto do outro sem medo do que o outro possa fazer. Porque o amor de Cristo tira de nós todo o medo. Se você já entregou sua vida, já se rendeu, se você já seguiu os passos de ordem do seu Senhor, foi batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e nessa caminhada
nós estamos sendo ensinados a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uns com os outros. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nós. Se nós chegarmos no fim da nossa carreira e tiver feito ao menos um discípulo, ao menos um, tudo resolvido. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra de Cristo ressurreto ao nosso coração nos traga o entendimento de quem nós estamos, a quem nós estamos sujeitos, a quem nós nos rendemos, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador. Quem são os outros da caminhada conosco? A luz, a ordem, a obediência.